Fala galera, hoje estamos dando início a mais um episódio do nosso Jovem Cast. Estamos muito felizes pela sua presença. Já vamos dar aí uns minutinhos para você enviar o link para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Manda para todo mundo acompanhar. Estaremos falando aí hoje sobre Êxodo. Um tema que a gente já começou a retratar na semana passada. Hoje iremos mais a fundo em um novo capítulo de Êxodo, capítulo 2. Mas eu não poderia vir falar sobre Êxodo aqui sozinha, então nós trouxemos dois convidados muito especiais. Um vocês já acompanharam um pouquinho na semana passada, mas trouxemos dois convidados muito especiais para estar falando sobre esse assunto. Agora a gente vai dar uns minutinhos para vocês se apresentarem, então podem ficar à vontade, falem de onde vocês são, de qual igreja vocês são. Se quiserem mandar aí um beijo, um abraço para o pessoal da igreja de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Pode começar. E aí, gente, tudo bem? O meu nome é Luana, sou da igreja do Sabará, ali da região do Fazendinha. E eu estou há um ano, mais ou menos um ano e meio aqui em Curitiba. E eu estou amando essa cidade, menos o frio. Mas a gente acostuma, né? E eu aceitei de todo o coração vir aqui, porque falar do reino é algo que queima no coração da gente, né? Quando a gente fala de Jesus, é a melhor coisa. E eu quero mandar um beijo pra galera do Sabará, gente. É isso daí. Acompanha, tá? Até o final, que depois eu vou perguntar pra vocês, viu? Se vocês Quero estudaram. todos os jovens aí do Sabará comentando, falando sobre a lição, falando aí conteúdos que vocês tenham estudado, algo que vocês queiram pontuar, alguma opinião sobre a lição. Fiquem à vontade. Isso mesmo, gente. Olá, Júlia. Olá, Luana. Olá a todos os nossos amigos que nos acompanham aí pelo YouTube. Eu sou o Hendrik, é um prazer estar aqui. Eu atuo como diretor de música do Ministério Jovem da Igreja Adventista Central de Ponta Grossa. E é um prazer estar aqui. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Posso falar em nome de toda a equipe que nós estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando sobre mais um conteúdo da lição. Na lição da semana, nós estávamos falando sobre Êxodo no capítulo 2. Só que vocês já se apresentaram, nós já mostramos quem serão os convidados de hoje, mas a gente mas a gente ainda não convidou um convidado muito especial para estar aqui conosco, que é Jesus. Então, eu gostaria de pedir que, Luana, que você fizesse essa oração inicial, para que a gente pudesse pedir para que nada que a gente venha falar aqui seja de encontro com a nossa vontade, mas sim com a vontade dele. Ora pra gente. Vamos orar. Você que está em casa também, feche os seus olhos para a gente falar com Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de estar aqui estudando a lição e de trazer conteúdos valiosos para o nosso conhecimento. Que isso possa nos ajudar, Senhor, a ter mais conexão contigo e que assim, Senhor, juntos possamos ir para o céu para morar contigo para sempre. Amém. Abençoe todo esse estudo, toda essa conversa, que ela possa nos edificar. É isso que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da lição dessa semana era Tentando do Seu Jeito. Nós temos o texto bíblico que está lá em Êxodo, no capítulo 2. Na semana anterior, nós falamos sobre Êxodo no capítulo 1, e agora a gente vai estar adentrando ali um pouquinho sobre a vida de Moisés, mas quando ele já havia crescido, já havia passado por algumas experiências. E a nossa tirinha, ela precisou apenas de algumas palavras já para nos dar aquele choque. Porque eu gosto muito da tirinha, ela vai estar aparecendo aqui embaixo. Se você quiser comentar aí sobre o que você achou da tirinha, podem comentar, fiquem à vontade. Mas ela mostra ali uma cena onde nós, quando fomos ler no texto bíblico, nós vemos que a história que Êxodo 2 traz é uma história onde Moisés vê um egípcio e o egípcio estava batendo em uma outra pessoa, e Moisés ele tenta intervir ali a situação. E aí, quando ele vai intervir, ele acaba matando esse egípcio. E aí a tirinha traz no final: na minha cabeça, ele merece. Quantas vezes a gente não tenta deixar os nossos desejos carnais ali intervirem em certas atitudes e ações? Quando vocês pegaram a lição de vocês viram o tema, viram a tirinha, viram um texto bíblico, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando ao decorrer da semana? Eu fiquei impressionada, né? Porque Moisés
Se você perceber, todo o Êxodo 2 vai falar todo sobre o nascimento dele, né? E Deus deu o privilégio para ele, para ser criado pela própria mãe, e ali trazer conceitos bíblicos, ele aprendeu. Depois que ele cresceu, ele foi para o palácio, e quando ele chegou no palácio ali, toda aquela trajetória, até os mais ou menos 40 anos, né? Ele foi adquirido ali alguns caráteres, alguns hábitos ali que poderia não ser cristão, né? Porque quando ele observou ali e viu o egípcio maltratando um israelita, doeu no coração. E agora? Que eu reparei onde eu parei. Quando ele viu o egípcio maltratando o israelita, você estava falando disso. Não posso... Eu mexo muito, meu amor. Acontece. Quando ele viu ali, né, o egípcio maltratando o israelita, ele se sentiu muito injustiçado, porque era o povo do sangue dele. Imagina só. Então, ele se sentiu justiceiro, foi lá e matou. E ele achou que todo mundo ia ficar do lado dele. Então, assim, na cabeça dele, ele falou, na minha cabeça faz sentido o que eu fiz. Porque ele pensou que todo mundo ia ficar do lado dele, mas não é bem assim, porque a justiça humana não é a justiça de Deus. Sim, foi isso que eu senti, assim, né, nesse impacto, assim, nessa primeira impressão. Sim. E você, Hendrik? Bom, quando eu vi essa tirinha aqui, tentando do seu jeito, minha primeira impressão, quando eu vi, na verdade, Moisés indo atrás ali do egípcio e ele fazendo a justiça com as próprias mãos, eu senti que esse, primeiramente, foi um chamado. Foi um chamado porque Moisés, assim como a nossa amiga Luana já havia dito, ele teve a sua formação ali no Egito, inclusive essa formação que foi muito bem feita. Ele, por tanto tempo aí, ele viveu no Egito, viveu dos melhores professores, a melhor formação intelectual. Ele tinha tudo isso com o objetivo, né, de Deus já estava preparando ele para sua missão no futuro. Então, mas ele saiu daquele mundo dele, né, ali no Egito, no palácio, e viu um dos seus irmãos sendo maltratado. Sim. Isso foi como um chamado para ele, que ele desde criança já tinha esse chamado. Ele tinha em mente, Deus havia revelado para ele isso, mas agora ele agiu. Mas tentando do seu jeito, né, tá escrito isso. A gente tem que cuidar também que a gente faça não do nosso jeito, mas como Deus quer. Assim como Deus inspirou Paulo na sua carta aos Filipenses, está escrito: Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Moisés já tinha esse querer, mas agora faltava o realizar ser feito por Deus. E eu acredito que naquele momento foi um choque para ele, quando vê alguém do seu povo sendo maltratado. E esse fato de tentar do seu jeito, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Quantas vezes nós, como jovens, às vezes temos algumas atitudes que são impulsivas. Às vezes a gente age muitas vezes sem pensar. E quando a gente se dá conta do nosso erro, ali já desencadeou muitas outras coisas. E depois temos que lidar com as consequências das nossas atitudes. E, gente, para que a gente não tenha que lidar com essas consequências, como que a gente pode saber o momento certo de intervir em momentos de injustiça? Porque ali Moisés estava tentando do seu jeito, estava tentando da maneira como ele achava que era correta. Mas como nós, como jovens hoje em dia, podemos saber o momento exato de intervir nessas injustiças que nós vemos? Bom, eu creio que seja um equilíbrio entre coragem e sabedoria. Pois assim como você disse, Moisés, ele agiu impulsivamente ali. Creio que não foi a vontade de Deus aquilo, porque teve suas consequências, né? Assim como nós, quando nós pecamos, nós temos as consequências. Deus perdoa os nossos pecados, com certeza. Ele nos livra de toda a culpa. Mas ainda há as consequências. Isso Deus não pode nos livrar, para nós aprendermos também. E a consequência desse ato de Moisés foi que ele teve que ser exilado ali, ele teve que fugir para o deserto. E isso é uma consequência de algo que a gente intervém na injustiça, mas não com sabedoria. A gente tem que ter essa mescla, tem que ter essa coragem de intervir, mas também ter a sabedoria, senão vira confusão. E nós temos que entender, nós jovens, né, que Deus, ele conduz tudo. Então, muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, mas se nós observarmos, nós não temos sabedoria nenhuma, porque Deus é a própria sabedoria. Não Deus, sozinhos, né? Não sozinhos, né? Então, se você andar com Deus, ele vai te dar esse discernimento. Nós não podemos, a qualquer custo, agir com justiça, mas
às vezes aquela justiça vai trazer uma grande consequência para nossa vida, né? Como, por exemplo, eu tenho uma experiência de uma vez eu achei, assim, uma grande injustiça, assim, pra mim, aos meus olhos, né? Sim. Eu tinha uma amiga na faculdade e a gente era muito amiga, a gente andava junto e tudo. E ela tinha um namorado. E esse namorado, eu descobri que ele tava traindo ela. E eu fiquei, assim, chateada. Eu falei, eu não acredito, ela é uma princesa. E esse rapaz fazendo isso com ela e tudo aquela coisa. E aí eu falei assim, eu conto ou não conto? Porque pra mim era injustiça. Eu queria a justiça. Eu queria que ele... sabe, separasse dela, que ele sofresse as consequências da rejeição, alguma coisa assim. E eu fui e contei pra ela. Só que eu contei no Sem momento... nem pensar. Sem nem pensar. O seu Eu falei, senso olha, de ser amiga ali. Seguinte, senta aí, tem uma coisa pra te falar. Ó, aquele rapaz, tava fazendo isso. E ela, assim, ela chorou, ficou triste, arrasada, toda aquela decepção, começou a ir mal na faculdade e tal, porque ela gostava muito dele, sabe? Era o amor da vida dela. E com o tempo, eu percebi que não foi a atitude correta. Porque depois ele conversou com ela, olha, a Luana, eu acho que tá querendo separar a gente, isso é uma mentira e tudo mais. E acabou que ela ficou contra mim. Depois de uns anos, a gente conversando, ela entendeu, né? Mas eu percebi que não foi no momento certo. A justiça que eu queria praticar ali não foi na hora certa, porque ela poderia muito bem descobrir de outra forma. Sei lá, Deus, ele envia outros meios, né? E ele envia na hora certa pra pessoa. Então, Com a gente certeza. tem que entender que quando você pede sabedoria pra Deus, ele te ajuda a ser vamos dizer assim, fazer a justiça da forma que ele quer, não da forma que a gente quer. Porque nós, seres humanos, a gente sente muito a dor do outro, né? Principalmente quando a gente tem muita empatia. Se tem alguém sofrendo com alguma coisa, você vai querer intervir. Muitos seres humanos, se não forem frios, né? A ponto de não fazer nada, vai sentir isso e vai querer. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí, pedindo orientação de Deus, que Ele é quem guia a nossa vida, né? Ele que nos dá a sabedoria. E isso liga muito para uma questão de nós termos esse senso de justiça. De sempre querer que as coisas elas saiam da forma correta. Tudo bem, é normal a gente pensar isso, tá tranquilo, tá tudo bem pensar assim. Mas será que essa sede de que tudo dê certo não vai acabar atrapalhando em algum momento? Porque eu quero muito que algo dê certo. Mas se der errado, eu vou acabar me frustrando. Você acabou se frustrando depois de ter contado para sua amiga porque viu que não foi o momento correto. Exato. E quantas vezes nós não acabamos deixando esse senso de justiça falar mais alto e se tornar até mesmo um ego ou algo do tipo. Porque depois de um tempo você poderia acabar se voltando contra sua amiga porque você fez o certo e era isso. Mas não, você também reconheceu que teve algum erro ali, não só da parte dele, mas também por você contar sobre aquilo. Mas como que nós podemos não deixar esse senso de justiça interferir em situações que Deus vai agir? Como que a gente pode ali dar essa segurada no nosso senso de justiça para que a gente não acabe atrapalhando essas situações? Vamos pegar de novo o exemplo de Moisés, né, ali. Moisés, na mente dele, ele achou que estava fazendo a coisa mais correta do mundo. Nossa, eu vou matar essa pessoa e todo mundo vai Assim ficar... como traz a Antirina, na minha cabeça. Na minha estava cabeça certo. faz muito sentido eu matar essa pessoa, né? Mas na cabeça de Deus, faz sentido a gente matar alguém? Então, assim, a gente tem que entender que a justiça humana é muito diferente da justiça de Deus. Por exemplo, Com se certeza. um pai perde um filho porque o bandido matou esse filho, é difícil, né? Como é que a vontade daquele pai é chegar e também atribuir de alguma forma, matar, sei lá o quê. Mas a gente tem que entender que a justiça de Deus, ela é a melhor. A forma como ele faz é melhor. Então, a gente tem que deixar ele fazer. A gente tem que confiar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque quando você entrega, você confia e fala, Deus, olha, o Senhor vai fazer por mim. Sabe, faz o melhor, porque o jeito que eu quero fazer é assim, é matando fulano. Mas o jeito que o Senhor tem de fazer, de resolver a situação é melhor. Às vezes Deus até quer salvar aquele fulano, também quer fazer com que ele vá para o céu, né? Então a gente tem que entender que é isso, que a justiça dele é melhor do que a nossa. Sim, com certeza. Sim, e concluindo isso, a justiça pertence a Deus. A justiça sempre pertence a Deus, mas isso não impede de nós sermos instrumentos para realizar essa justiça. Exatamente. E para nós termos essa consciência de quando nós nos posicionarmos ou não, e para a nossa justiça própria, a nossa justiça humana, que é falha, não interferir no agir de Deus, a gente tem que sempre ter muita sabedoria e ação, né? A gente tem que saber que, às vezes, o que a gente acha, né? Eu acho justo isso. Então, eu vou fazer essa justiça aqui da minha forma. Isso, normalmente, sempre dá em tragédia. Sempre dá em tragédia.
Mas orando a Deus, tendo comunhão, a gente pode ter a certeza e a paz que a gente vai fazer o certo. Através da nossa comunhão, a gente consegue se conectar ainda mais com Deus e conhecer como são as suas ações. Sempre gosto de falar que antes de fazer certas coisas, a gente tem que primeiro pensar: se Deus estivesse do meu lado, eu ainda faria isso? Exato. Será que se Moisés tivesse pensado ali, se Deus estivesse do meu lado, eu ainda iria agir dessa forma? Sim. Eu ainda iria acabar matando esse egípcio? Eu acho que falta um pouco, nós jovens, falo isso porque é com experiência mesmo, posso falar porque eu sei o que eu vivo, não sei o que vocês vivem, mas falando sobre mim. Será que as minhas ações, eu ainda teria elas se Deus estivesse agora do meu lado? Claro, Ele está do nosso lado, amém, Jesus, Ele sempre vai estar. Mas se Ele estivesse aqui agora, presente exatamente aqui em forma de pessoa, será que eu ainda iria falar mal de tal pessoa? Será que eu ainda iria fazer mal para tal pessoa? Falta a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Falta a gente se colocar no lugar do outro e pensar da forma como aquela pessoa está pensando. Por exemplo, às vezes no nosso trabalho acontece alguma situação e tal pessoa fala mal de você. A nossa primeira ação é ir querer tirar satisfação com aquela pessoa. Por que que fulano falou isso de mim? Mas será que Deus iria agir dessa forma? Será que Jesus iria lá e iria perguntar: fulaninho, por que você falou mal de mim? Não, não iria ser assim. No máximo, a gente pode orar por essa pessoa. Até porque, querendo ou não, é a única resposta que a gente pode dar nessas situações. Mas a gente só vai saber o momento certo de cuidar para não deixar o nosso senso de justiça ele falar mais alto do que talvez o que Deus queira realmente que aconteça, quando a gente ter essa comunhão direta com o Pai. Quando a gente acabou de ter de uma lição falando sobre altar de adoração, falando sobre essa comunhão que a gente tem que ter. E é através dessa comunhão que a gente já aprendeu na lição passada, que a gente vai conseguir colocar as nossas ações em prática. Ser o mais parecido possível com Deus. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se você tem a atitude correta diante de Deus, inevitavelmente terá a atitude correta diante do próximo. Se a gente pensa: será que se Deus estivesse aqui do meu lado, eu faria isso? A gente tem que começar a colocar em prática com as outras pessoas. Será que se fulano estivesse aqui agora comigo, eu ainda falaria mal dele? Logicamente não, né? Porque falta um pouquinho de coragem do ser humano. Esse raciocínio que você disse, inclusive, é interessante que é uma das coisas que o pastor Bullion, um dos maiores pregadores de todo o mundo, foi eleito. Ele sempre fala nas pregações dele, em suas reflexões: e se Deus estivesse ao meu lado? Você tem que agir como se Deus existisse, e realmente existe. Mas sempre lembrar disso, ele é o nosso parceiro para a vida inteira. Sim. E ele sempre nos ajuda a fazer a justiça certa, a tomar as decisões certas, ter essa comunhão. Sim. Então, jovem, se você quer saber como que eu posso agir de maneira correta, como que eu posso não deixar o meu senso ali de justiça intervir em momentos que Deus deveria intervir, tenha comunhão com o Pai. Você chegue mais próximo a Ele. Tente conhecer mais, ler mais sobre as ações de Jesus, que você vai saber na hora como que você deve agir. Você vai saber, porque é impossível você chegar perto de uma pessoa e não se tornar parecida com ela. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais próximo as suas ações estarão também. Exatamente. Bom, fugindo agora um pouquinho, não fugindo, a gente vai falar sobre o mesmo tema, mas saindo um pouquinho dessa área. Bom, só queria fazer um último comentário, então, antes da gente sair sobre o que a gente está falando. A história do Êxodo, basicamente, é o quê? É Deus tirando o povo dele do Egito, né, que estava no mundo de pecado ali, de escravidão, de opressão, e levando para o deserto, para uma futura terra prometida, para ficar perto dele. E isso se relaciona como com a nossa lição? Se relaciona porque para a gente fazer as coisas certas, a gente precisa estar em comunhão com Deus. E é isso que ele fez. É isso que ele fez com Moisés também, quando ao sair do Egito, sair desse mundo ali que estava todo corrupto, estava influenciando na mente dele, sair, ele ficar em comunhão com Deus no deserto, para aí sim ele poder ter a noção correta do que ele deveria fazer e estar pronto, né? Estar realmente preparado para a missão que ele iria cumprir em seguida. Então, essa comunhão com Deus é inquestionável. E, Júlia, só assim, para acrescentar também, né? Como que a gente faz assim, essa comunhão para que a gente tenha esse senso de justiça, né? Porque muitas vezes a gente fala,
sei lá, vou só na escola sabatina que tá tudo bem. Ah, vou só aqui participar de um hope, vamos dizer, tá tudo bem. Mas não é isso, sabe? A comunhão, ela vai muito mais além do que você vive na igreja. A igreja é só um momento de você ter ali um relacionamento com os irmãos e também se relacionar com Deus. Mas é você pegar a sua lição de manhã cedinho, ler a sua lição, é pegar a sua Bíblia e ler, pegar um estudo de profecia e você estar envolvido, sabe? É você blindar a sua mente de tal forma que você sinta que realmente Deus está te influenciando. Porque muitas vezes falta isso. E eu me incluo também como jovem, né? Muitas vezes a gente está tanto tempo nas redes sociais que a gente se acostuma com o mal. E tá tudo bem. Sim. E vai vivendo a vida como se estivesse tudo bem, sabe? Mas Deus, ele já escolheu, ele sabe quem vai pro céu e vai ser aquelas pessoas que realmente estão buscando ele. Então, pra gente ter o senso de sabedoria, de justiça, de amor, de paz e entre outras virtudes, a gente precisa realmente estar blindado, sabe? O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está falando, o que está influenciando no teu coração, quem você está contemplando, sabe? Então, a gente precisa realmente ter essa devoção e muitas vezes Deus, ele vai nos colocar no deserto para que a gente possa ter essa devoção, ter esse relacionamento. Porque muitas vezes a gente tá tão bem na vida, tô aqui com o meu celular e passo o dia inteiro nos rios. Vou pro shorts, agora vou pro TikTok, aí passo o dia inteiro. Enchendo a sua mente de coisas, você não vai ter senso de justiça nenhum quando você precisar praticar, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente estar blindado. O jovem adventista hoje, todos os jovens que estão assistindo, né? Um jovem cristão, um jovem que ainda está conhecendo o Senhor, ele precisa estar blindado das coisas do mundo, porque essa é uma das estratégias do inimigo, de manter distraído, para que você realmente saia fora, sabe? E aí fica complicado, né? Se a gente não estiver ligado. Exatamente. Acaba que a gente deixa algumas situações virarem rotina. Por exemplo, como você falou sobre a gente estar ali assistindo coisas que são banais e deixar aquilo jogar no cotidiano. Então, quando eu ver aquilo pessoalmente, pra mim vai ser normal. Porque eu já estava absorvendo aquilo em telas. Sim. E a gente fala muito em questão das crianças, o cuidado com elas, com relação ao que a gente permite que elas assistam. Então, não é algo que a gente está falando aqui e é apenas pro jovem. A gente também é para todas as idades, para todo mundo. Então, cuide com o que você absorve. Porque aquilo que você absorve, você torna externo também. Exato. Então, se você está absorvendo coisas ruins, automaticamente as suas ações, elas também vão tornar externo aquilo que é ruim. E, voltando agora, no meio da nossa lição, a gente tem a nossa rede semântica. A nossa rede semântica, ela traz uma palavra em específico que a gente já viu durante a semana, mas ela traz ali para a gente colocar como reflexão, para que a gente medite apenas nessa palavra. E essa palavra nossa rede semântica dessa semana, ela é justiça. A gente já leu ela, nós já falamos sobre ela, mas ela está aqui para que a gente ligue outras palavras, para que a gente crie ali um pequeno mapa mental sobre justiça. O que vocês colocaram na rede semântica de vocês? Talvez palavras ou frases que vocês ligaram com a palavra justiça. Bom, justiça é um tema muito amplo, muito profundo, que eu coloquei várias palavras. Mas destacando uma apenas, seria paz. Por que paz? Porque quando você realiza a justiça, o que eu estou falando, a justiça certa, a justiça correta de Deus, né? A justiça em si. A gente sente a paz de que está fazendo o correto. Mesmo que a nossa ação, para ser justa, doa. Mesmo que isso cause alguma mágoa em alguém. Por exemplo, Deus, em sua eterna sabedoria e misericórdia, ele já atuou muitas coisas que parece assim que... Eu me perdi um pouco no raciocínio, mas Deus sempre está correto em suas ações. Então, mesmo que isso doa em alguém, mesmo que doesse em Deus no princípio, ele expulsar Adão e Eva, por exemplo, do paraíso, era o correto. Isso traz paz pra gente sabendo que é o correto. Então, mesmo que doa, a justiça traz essa paz. Então, por isso, paz. Paz é a palavra que eu coloquei. Mas é interessante, só fazendo um adendo, que a paz, ela só vem quando a gente compreende a justiça. Porque enquanto a gente está ali passando por ela, a gente muitas vezes não entende o porquê de tal justiça, o porquê de tal consequência. Então, essa paz a gente só vai encontrar muitas vezes depois de passar pela provação. A minha palavra, que eu não coloquei uma palavra, mas uma frase, assim, né? Eu coloquei várias palavras, mas a palavra que eu coloquei foi que Deus é justiça. E isso aqui me veio à mente agora aqui mesmo, né? Uma experiência que eu tive com a minha família mesmo, né? O meu avô acabou falecendo, e aí logo depois disso, houve uma injustiça tremenda.
o irmão mais velho da minha família, da minha mãe ali, todo mundo, ficou com toda a herança. Sem nada, sabe? Assim, sem dividir nada. E, Isso assim, acontece em muitas famílias hoje em dia. Acontece muito Nenhuma mesmo. experiência individual. E aí eu fiquei assim, nossa, que injustiça. Ai, não sei o quê, mãe, nós temos que fazer alguma coisa e tal. E toda aquela, sabe, aquela conversa na família, todo mundo chateado e tudo. E aí logo depois eu fiquei pensando assim, mas vale a pena, né? Vale a pena eu ficar correndo? Minha família inteira, vale a pena? E aí eu falei assim, Deus, tu é a única justiça. Eu sei que vai ser difícil a gente correr atrás disso e tudo mais, mas tu é justiça. Então, assim, quando você espera pela justiça de Deus, ele vai agir. Se você confiar, se você acreditar, ele vai agir. Então, a gente tem que esperar por ele. Por isso que eu coloquei essa palavra, assim, porque me influenciou de alguma forma, né? Amém. E nesse ponto, então, de esperar por ele, como que a gente pode saber quando que a gente deve intervir e quando que Deus deve intervir? A gente já falou um pouquinho sobre a comunhão, mas eu queria saber como que a gente pode saber, porque às vezes a gente tá ali orando, tá em comunhão, mas acontece algo e por impulso a gente quer ali agilizar aquele processo, ao invés de esperar um retorno de Deus para saber se a gente tem que intervir ou se é ele. Então, como que nós, como jovens hoje em dia, passando pelas situações que passamos, como que a gente pode saber o momento correto ali? Eu dou um exemplo assim, na verdade a lição própria, né? Já deu o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele foi tentado, assim, por Satanás, depois de 40 dias e 40 noites. E a tentação principal dele foi assim, pega essa pedra aí, transforma em pão e come, porque, né, tu tá com fome. E realmente Jesus estava com fome. E Jesus poderia muito bem usar o poder dele pra comer ali, né? E ali ele causaria a própria justiça dele. Ele dizer, gente, tô sendo justo, porque eu tô usando isso aqui pra me comer, que eu tô com fome, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. E Deus, ele não fez isso. Ele não pegou a pedra, transformou em pão pra comer. Porque ele sabia que aquilo era uma tentação, era um momento diferente ali, que não daria pra ele fazer isso. Então, assim, nós devemos seguir exatamente o que Deus quer. Pelo momento de comunhão que ele teve com o Pai, ele sabia realmente qual era o momento de ele agir com justiça ou não. Ele teria um momento de comer. Não era aquele momento ali, mas ele teria um momento. Então, você tem que raciocinar muito se aquilo ali, aquela justiça que você quer praticar, realmente vai trazer algum benefício. Por exemplo, tá tendo um tiroteio, e aí tem alguém sendo baleado. E aí você vai lá, vou entrar no meio agora aqui pra me causar essa justiça, que eu não quero que fulano morra, né? Você vai fazer isso, vai pegar a tua própria vida e vai colocar em risco? Não tem como, você tem outros meios de você fazer essa justiça. Ligando pra polícia, fazendo outras coisas. Não colocando a sua própria vida em risco. Então, você tem que analisar muito bem as circunstâncias. Por exemplo, o samaritano. Jesus, ele contou a parábola do samaritano. O samaritano estava sofrendo. Passou 3 pessoas religiosas, da fé. Nossa, eu vou pra igreja todo dia, eu sou nananã, não sei o quê. Mas nenhum praticou a justiça com o cara. O cara continuou lá. Então, assim, você tem que ter esse senso. E Deus é quem dá esse senso de justiça pra gente. Que nem você falou, eu falei. Comunhão. Não tem como. É você buscando, é você orando, é você entendendo. Jesus vai te dando esse senso para que você possa agir na hora certa, né? E agir da forma correta. Eu vejo assim, dessa forma, né? Sim, porque Deus, ele é o dono da justiça e ele é a própria justiça. Então, temos que sempre estar atrelados com isso. Estar em comunhão com Deus, como a gente já falou. E para você saber, né, como você está agindo de acordo com o correto e não pelas suas próprias justiças, você tem que ter essa paz, né? Essa paz. E isso é muito demonstrado pelos nossos motivos também de querer fazer a justiça. Exatamente. Pegando, assim como você falou de Jesus, também vou usar o nosso maior exemplo, né? Jesus. Jesus, em sua grande história, em seu grande evangelho aí, ele houve momentos em que ele não fez nada. Em que ele não fez nada, não que ele não tenha feito nada, mas que ele se absteve de fazer alguma coisa. Em momentos que a gente, pela nossa próprio entendimento, parecia que a gente tinha que fazer alguma coisa. Tinha que se pôr diante daquela situação. Por exemplo, quando o seu primo, João Batista, ele foi morto. Eu fiquei pensando, quando eu li aquilo na Bíblia, por que você não salvou João Batista? Esses são momentos assim em que Deus, ele que realizou, não foi a Jesus que realizou por suas próprias mãos. Mas houve momentos também que Jesus teve que se posicionar. Por exemplo, quando teve a prostituta. A prostituta Exato. Estava sendo apedrejada, todo mundo condenando ela, mesmo eles sendo pecadores, condenando outra pecadora. Deus, em sua misericórdia, ele mandou que Jesus agisse, e Jesus agiu.
Então, nesses momentos é que devemos agir. E Jesus estava com as intenções corretas. Jesus queria salvar aquela pessoa, queria salvar aquela mulher e também a quem estava condenando. Então, esse é um momento certo em que Jesus agiu corretamente, em que ele se posicionou. Mas, e com os motivos certos, pois também houve ali na mesma história, no mesmo livro, pessoas que se posicionaram fazendo uma suposta justiça. Por exemplo, o Sinédrio e os judeus ali de alta posição querendo crucificar Jesus, achando que fosse justiça. Isso também está errado pela justiça deles, porque é totalmente falsa essa justiça pelos motivos deles. Eles estavam fazendo isso por inveja, porque estavam irritados com Jesus. Então, os motivos e o como a gente realiza influenciam muito, né, nessa justiça. E só complementando assim, né? Por exemplo, Moisés, ele estava com a motivação correta. Tu não acha? Porque Moisés, ele estava ali para defender o povo de Israel. Sim. Ele teve a coragem. Ele teve a coragem, não, agora eu vou lá e vou matar, mas a motivação dele estava certa. Mas o que ele fez estava errado. Sim. Porque matar, né? Deus não mandou ele matar, Deus não falou isso. Embora teve outros momentos que Deus falou assim, mate o povo todo, porque não tá, né? Não tá de acordo com o que eu falei. Então, assim, às vezes a motivação pode estar correta, mas às vezes a ação que você vai praticar é errada. Então, a gente tem que ter todo esse discernimento, né? Eu até anotei aqui assim, ó, que Deus, ele está mais preparado com o nosso caráter do que com o nosso currículo. Então, muitas vezes a gente tem tudo. Ai, eu sou muito bom, eu sei todas as coisas da Bíblia. Eu sou nota 10, mas às vezes o teu caráter está totalmente fora do que ele pediu. Então, assim, ele está mais preocupado, porque o que vamos levar daqui, dessa terra, para o céu é o nosso caráter. Não é diploma, não é quantos livros eu li da Ellen White, não é quantas lições eu passei, não é nada disso. Mas é o caráter, é o que você viveu ali, é a sua experiência que você teve com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, nessa linha tênua, né? Pra gente andar conforme Deus quer. Sim. E isso daí que você disse também está muito relacionado com a história de Moisés, porque Moisés, ele tinha todos os quesitos, ele tinha todas as formações, todo o necessário. Exatamente. E ele, em sua mente, Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas, ela nos revela que ele tinha a maior formação de todos. Ele era respeitadíssimo em todo o Egito, todos os seus respeitavam. Ele era um grande líder de guerra também, todos respeitavam ele nesse aspecto. E ele imaginava, ele tinha noção, Deus havia revelado a ele que ele tinha essa missão de libertar o povo de Israel. Mas como ele imaginava isso? Ele imaginava que ele queria ia liderar uma guerra entre os hebreus e os egípcios, e eles iam por meio de uma guerra se libertar. Mas esse não era o objetivo de Deus. E foi necessário um deserto, foi necessário 40 anos fora do Egito para que ele pudesse compreender a real missão que Deus havia dado a ele, que não era pelas suas próprias mãos que Moisés iria libertar, mas dando a glória total a Deus. Exatamente. Para que ele pudesse se manifestar e estar mais presente com o seu povo. Eu acho que não tem forma da gente encerrar essa lição, ou da gente finalizar ela, passar ali sobre o conteúdo que teve na sexta, falar ali sobre a área de comunidade. Não tem forma que a gente consiga finalizar ela sem compreender que o senso de justiça ele só vem através da comunhão com o Pai. O senso de justiça é da forma correta, as ações corretas. Então, não sei para vocês que estão aí em casa, mas eu me atentei muito aos pequenos detalhes do que vocês falaram. Sobre o jovem sempre buscar, sobre o jovem sempre tentar se parecer ao máximo como Jesus, sobre o jovem sempre buscar esse senso de justiça, sobre o jovem estar ali em comunhão e olhar e aprender com os erros dos outros. Nós já aprendemos com os erros de Moisés, mas será que agora nós vamos continuar tendo essas ações impulsivas? Ou será que agora a gente vai realmente buscar ao Pai? Para mim foi uma leve chamada de atenção, e acredito que você que está em casa também deve ter sido uma leve chamada de atenção cada coisa que a gente falou aqui hoje. E do fundo do meu coração, eu espero não só que vocês, mas toda a galera que está acompanhando e assistindo, para que a gente possa compreender da maneira correta como buscar e como tornar toda essa busca externa também nas nossas ações. Vocês possuem algum recado ou alguma declaração que vocês queiram fazer para os jovens? Como eu posso dizer, algum conselho que vocês queiram dar para o jovem que está aí acompanhando, que ficou até aqui ouvindo sobre o conteúdo da lição e compreendendo? Esse é um momento que vocês podem olhar para a câmera, vai ter aquele fundo musical, tá bom? A gente confia que o Bruno vai colocar. Mas se não colocarem, gente, podem colocar nos comentários que o Bruno não colocou e que o Bruno errou. Mas esse é o momento.
Fiquem à vontade. Deixem Deus ali falar e não falem nada que seja de desejos carnais, mas sim da vontade do Pai. Eu tenho um conselho assim, né? O conselho que eu tenho é algo que eu tenho buscado na minha vida, assim, pessoal mesmo, porque eu percebo muito que a estratégia do inimigo, que nem nós falamos aqui na lição, né? É nos distrair. E o que eu mais tenho percebido é que nós, jovens, temos deixado, assim, as coisas do mundo entrarem dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente tem deixado Deus de lado, sabe? E eu tenho certeza que o seu maior sonho, jovem, eu tenho certeza que é chegar no céu. Mas nós só vamos chegar no céu se nós estivermos conectados aqui, ó. É através da palavra do Senhor, é através da leitura, é através da oração. E a gente precisa fazer isso, nós precisamos criar um movimento de pessoas que tenham comunhão com Deus mesmo, comunhão diária, em oração, sabe? Eu sei que não é fácil, é difícil, porque o celular ele chama muito atenção. É maravilhoso você estar lá com aquela dopamina barata, é muito bom. Mas só que não é esse o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é te fazer um escolhido, para que você seja que nem Moisés, sabe? Que você seja um líder influenciável, que possa ser um líder que influencia as outras pessoas através do seu testemunho. E isso que o Senhor está querendo fazer com todos nós jovens, porque estamos nos últimos minutos da terra. E nós vamos fazer o que aqui? Imagina só, a gente nadar e morrer na praia. Então esse é o meu conselho para você, sabe? Faça devoção, busca o Senhor, não para mostrar para todo mundo, mas para que você realmente sinta dentro do seu coração que é isso que você deve fazer. É buscar e ter intimidade com Deus. Bom, a principal conclusão que eu tirei dessa lição, o principal ensinamento, foi que, independente do tempo que leve, Deus realiza a sua justiça. Deus realiza a sua justiça, realizou no passado, realizou retirando o povo de Israel. Todo aquele período que Israel também, os hebreus, eles sofreram, eles trabalharam, os egípcios, eles enriqueceram com o trabalho dos hebreus, aquele trabalho escravo, eles foram recompensados depois. E eles receberam o seu prêmio, a terra que Deus havia prometido a Abraão mais de 400 anos antes da saída e que ainda não foi realizada na saída, foi realizada vários anos após o êxodo, a saída do povo do Egito. Independente do tempo que demore, saiba que Deus está contigo, Deus está te acompanhando. E uma das músicas que eu lembrei foi aquela música, frase antiga, aquela música... Eles dizem que o tempo cura todas as feridas, mas Deus sempre está junto com você. Amém. Espere em Deus, confie, pois Deus sempre ele faz o melhor para os seus filhos. Mesmo que a gente ainda não entenda, Deus, em seu tempo, sabe o que é melhor para nós. Amém. E assim como diz na lição de quinta-feira, inclusive, tem uma partezinha que diz o seguinte: quando Deus nos dá uma missão, não devemos confiar em nossas próprias habilidades, mas esperar que Ele atue e nos guie. Amém. Amém. Vamos orar agora e pedir para que Deus ele nos dê esse caminho, nos ajude a trilhar todo esse planejamento que Ele já tem para a nossa vida. Para que as nossas atitudes, para que elas não sejam atitudes por desejos carnais, mas sim pela vontade dEle, sim pelo desejo dEle. Para que a gente possa diariamente nos tornar mais parecidos ainda com Deus. Amém. Hendrik, você ora para a gente agora? Oremos. Querido Pai, Santíssimo Deus de amor, que está conosco, independente do que aconteça, o Senhor sempre está ao nosso lado, todos os dias. Obrigado, Senhor, pela palavra compartilhada aqui, por todos os ensinamentos que nós conseguimos aprender contigo, aprender com a sua palavra, que nós levemos esses ensinamentos, que nós tenhamos como referência essas histórias de como o Senhor agiu na vida dos nossos antepassados, do que se passaram a nós, e como o Senhor age em nossas vidas, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ver a sua presença e que o Senhor nos use, que não saiamos daqui desse podcast, que a gente saia transformado, não saiamos os mesmos, mas novas pessoas renovadas em Ti. Acompanhe-nos no nosso dia a dia, nos dê sabedoria para executar a justiça de acordo com a Tua vontade e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Foi um prazer. Por terem aceitado o convite, por estarem aqui, Muito falando top. um pouquinho mais sobre como o conteúdo da semana, ele afetou na mente de vocês, como que vocês abordaram esse tema. Então, em nome de toda a equipe, em nome de todo o Jovem Cast, em nome das pessoas que estão em casa também, muito obrigada por aceitarem o chamado de Deus. Amém. Eu que agradeço, o prazer é todo nosso.
Amém. Prazer, Falar de Júlia. Jesus Te vi essa lá, é Júlia. Agora tô te vendo aqui. Mas A gente que tá acostumado a ver a Júlia sempre na TV, assim, estar aqui é sem palavras. eu me sinto até... Olha o ego, gente. Toma cuidado com o ego. Mas... É um ego Vai com divino, calma, né? é um Vai ego com abençoado. Mas se vocês quiserem agora mandar um beijo, eu sei que vocês já mandaram. Já mandei, já. Você pra já galera. mandou, mas sempre se você quiser mandar um abraço pros seus jovens, manda Galera um de abraço Ponta pessoal Grossa. de Ponta Grossa. Acompanhem a Júlia aqui, que é o melhor podcast do Brasil Não. da Lição Jovem. Então acompanhe aqui que é só bênção. Amém. Bom, gente, são palavras do Hendrik que não são minhas, mas se ele tá falando, tá falado. Então, a gente espera que vocês realmente estejam gostando. Falem um pouquinho aqui nos comentários sobre o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dica pra talvez falar, alguma opinião sobre, algum feedback, coloquem aqui nos comentários, a gente sempre vai estar dando esse retorno para vocês. Se vocês querem conhecer ainda mais sobre não só o conteúdo da lição, mas também se aprofundar em outros conteúdos da Bíblia, nós temos aí 2 QR Codes na tela. Um deles você acessa e tem acesso ao canal da Novo Tempo, aonde pode ir alguém na sua casa para te acompanhar e te instruir com esses estudos. E também você tem acesso à nossa amiga, a nossa inteligência artificial, a Esperança, onde ela pode estar aplicando para você esses estudos também, falando ali sobre conteúdo sobre Apocalipse, sobre outros livros da Bíblia também. Então, se você quer ter acesso a esses estudos, a esse conteúdo a mais, pode acessar os links que estão aqui na nossa bio também. E envia mais uma vez para os seus colegas, para os seus amigos, para que tudo que a gente tenha dito aqui, que não fique em vão, mas também que possa atingir cada vez mais outras pessoas também. Então, nós te esperamos na próxima quinta-feira com mais um conteúdo sobre Êxodo, mas indo um pouquinho mais além do ministério de Moisés. E é isso, um beijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau. Não esqueci de nada.